O preenchimento global da face, quase sempre com géis de ácido hialurônico, sem dúvida alguma é um procedimento extremamente atual e que veio para ficar por todas as vantagens de rejuvenescimento global que ele dá à face, tanto no sentido de recuperação dos contornos e volumes, quanto no sentido do resgate da sustentação. Mas no contexto da harmonização facial, o que a gente infelizmente vem observando em alguns rostos, eu não vou generalizar nem para o cliente nem para o profissional, é uma espécie de uma padronização. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Até que ponto a gente está harmonizando ou padronizando? Vamos junto! Para que a gente evite essa padronização, para que a gente evite que os rostos pareçam todos muito iguais, e uma coisa que tem nos preocupado muito e tem sido falado nos congressos de medicina, é até que ponto esses grandes volumes, especialmente no rosto feminino, no terço inferior, quando se trata mento, né, o queixo, a margem, o ângulo e o ramo da mandíbula, a gente não estaria fazendo com que essa paciente a médio e longo prazo pagasse um preço alto, entendendo que o triângulo jovem da face ele vai inverter, com as bases que antes eram lá em cima, agora caindo aqui para baixo, por todos os fatores intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento que vão se somando e que nós já conversamos em vídeos anteriores. Então, pinceladas muito rápidas e que eu acho que podem nos ajudar a evitar essa padronização. De novo, primeiro, não entender a medicina como ciência exata, que de fato ela não é, e no caso da cosmetria, talvez mais do que nunca, ela se mostra como arte. Então o preenchimento global da face ele é único, ele é para cada face, para cada indivíduo e para cada demanda, para cada necessidade de correção. Não necessariamente todo o ângulo agudo para aquele pedacinho da face vai funcionar em todos os indivíduos da mesma idade. Vão existir homens muito bonitos, com ângulos muito quadrados na mandíbula, vão existir homens muito bonitos com um ângulo não tão quadrado assim. O que eu quero dizer é que a gente não pode ficar parametrizando as coisas de maneira muito matemática. De um modo geral, o que a gente pode usar como norte? Na mulher, o terço médio precisa ser a informação predominante. Tá? Então, ainda que ela venha a abordar, e eu acho que em muitos casos ela merece abordagem de ramo, de margem, de ângulo de mandíbula, ela precisa entender que a maçã do rosto, a informação do nariz, da maçã do rosto, precisa preponderar em relação ao terço inferior. O que se inverte de um modo geral, de novo, tá? Porque nada é uma receita de bolo, no homem. O terço inferior do homem, em geral, precisa ser a informação predominante na face. Então a gente não ilumina tanto o que na mulher a gente chamaria de maçã do rosto. O zigoma do homem, né, esse osso, ele pode mostrar uma certa força, uma certa masculinidade, mas que dificilmente prepondera em relação à força da mandíbula, do queixo. Parece que não, isso parece tudo muito óbvio, mas não tem sido tão respeitado. A gente vem observando, especialmente no caso de mulheres, já que predominantemente, estatisticamente, as mulheres se lançam ainda muitíssimo mais para os procedimentos estéticos do que os homens. E existem mulheres de rostos nos mais diferentes formatos, ovalados, em coração, que estão todas ficando extremamente quadradas. E aí a gente tem que se perguntar até que ponto
todas essas mulheres estão ficando mais bonitas, ficando quadradas. Então, eu queria que nesse vídeo a gente se permitisse essa reflexão. O preenchimento global da face, sem dúvida alguma, é algo que veio para ficar. Volto a dizer, ele recupera contornos e volumes, ele garante ou ele resgata a sustentação da face, que é tudo de bom e que a gente bastante quer no sentido de brigar aí contra aos fatores intrínsecos e extrínsecos que nos agem desfavoravelmente na pele. Mas que isso seja feito de maneira muito individualizada, muito planejada e num contexto muito artístico da medicina. E não simplesmente de maneira matemática, porque medicina não é uma ciência exata. Tá certo? É isso. Até a próxima.